Boa noite, pessoal. Então, nós estamos aqui de volta para comentar um pouco essa semana, que realmente ela foi uma semana surpreendente, com um fato novo, não é? O reaparecimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que fez um discurso mais ou menos de improviso, de 1h30, 1h40 por aí. E o impacto esse discurso provocou mudanças imediatas e radicais, sabe? Mudanças altamente significativas no comportamento do tenente Messias Macunaína, não é? Que aparentemente recebeu um corretivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi muito impressionante isso, porque eu imagino que muitas outras pessoas ficaram de alma lavada, não é? Ao ouvir o discurso do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil por 2 mandatos, lá para os idos de 2002 a 2010. Então, foi um contraponto que lavou a nossa alma, sabe? Porque o senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele se posicionou a favor da vida, ele se posicionou a favor da vacina, ele se posicionou a favor do distanciamento social, ele se posicionou a favor de respeitar, de agir com humanidade, de respeitar o sofrimento de quase 280 mil pessoas que morreram, sabe, que deixaram de cidadãos brasileiros, que morreram, muitos deles por descaso, sabe? Muitos deles por conta desse tipo de discurso negacionista, dessa polarização absurda que nós verificamos no país desde 2018, já a época da eleição, tá? Nós temos uma polarização extrema, inclusive com o atentado contra a vida do tenente, né, lá para aí de 2018, que aliás esse atentado acabou catapultando esse senhor para o posto da presidência da República, tá? Mas enfim, a ideia é pensar um pouco que tudo que o senhor tenente Macunaína Messias fala ou faz provoca impactos instantâneos. Ele foi falar da Petrobras e imediatamente, né, é uma boca maldita isso, os combustíveis tiveram uma elevação de preço. E estão continuando subindo. Daqui a pouco um litro da gasolina vai estar a R$ 10, da forma como as coisas estão indo. Ele desequilibra o mercado econômico com essas observações, essas ilações sem pé nem cabeça, sem nenhum sentido. Porque, na verdade, ele não conhece de nada. Ele é um leigo em todo e qualquer assunto, inclusive acerca de governança, porque ele nunca foi presidente, ele não governou ainda. Ele continua em campanha. Parece que ele não acredita até hoje, não é? Que ele deu a sorte de não concorrer contra o Luiz Inácio, e aí pensava em se candidatar mais umas 5 vezes e acabou, e no final das contas venceu, foi eleito. E não governou, ficou polarizando e em campanha esse tempo todo. Infelizmente, a pandemia surgiu em 2020 e ele passou a ser um defensor da contaminação, sabe, da contaminação em massa. E aquele tipo de coisa, né, que a melhor vacina é contra o vírus, né? O Brasil é um país de maricas, que fica se escondendo do vírus, tem de enfrentar o vírus de peito aberto. E daí, né? Morrer vai morrer mesmo, não sou Covid, vai por aí afora, tá? Mas, enfim, esse tenente Macunaína, ele conseguiu passar, né? Ele foi promovido. Ele representava um risco, sabe, à saúde nacional.
no Brasil. E agora ele é um perigo eminente, um perigo potencial para a saúde em escala planetária, em escala global. Ele está com todos os holofotes sobre ele. O OMS falando e os presidentes de outros países falando, não é? Porque ele conseguiu se, nessa postura macunaímica, apresentar o modelo pronto e acabado de um negacionista sem a menor noção, um nonsense, sabe? Totalmente desprovido de racionalidade, sentido naquilo que ele faz. Quando, por exemplo, por pirra, por manha, como se fosse uma criança, cisma de trocar o presidente da Petrobras e faz o preço sair de 4,80 para 6,50, daqui um pouco chega a 10, enfim. Tá? É impressionante, porque ele se negou a capitanear esse processo. E a fala do senhor Luiz Inácio Lula da Silva foi muito bem colocada, ela veio em muita boa hora, porque foi uma fala de alguém que tem humanidade, foi uma fala de alguém que com certeza tem defeitos e problemas, assim como todo o cidadão no planeta todo, mas que ele valoriza a vida, sabe? Foi uma fala coerente, foi uma fala respeitosa em relação 280, quase 280 mil famílias que perderam seus entes queridos. Alguns de seus entes queridos, em alguns casos, as pessoas perderam 4, 5. E muitos deles que eram seguidores do senhor Tenente Messias Macunaína, que ocupa a presidência da República nos últimos 2 anos e 2 meses, né? Quase 3 meses. Tá? Então, o contraponto que o senhor Luiz Inácio traz é fantástico. Sabe, e teve efeito imediato. Parece que faltava alguém, né? Se posicionar de forma firme, não é? Porque ele apareceu com máscara, todo mundo com máscara, conversando como se fosse alguém educado, né? Só que não dura muito tempo, ele não consegue interpretar esse papel de moço educado e de presidente compenetrado por nem 2 minutos. Aliás, ele se sente incomodado o tempo inteiro. É só você observar que os olhos dele não ficam parados, ele não consegue se concentrar quando ele está em público, seja ele falando ou outra pessoa falando. Você percebe que ele está incomodado, que ele não se sente bem nesse papel. E aí parte para a agressão, sabe? O jornalista faz uma pergunta que ele não gosta e diz, acabou a entrevista. Mas, enfim, tá? A nossa fala vai ser nessa direção, mas eu quero colocar uma coisa antes. Porque o grande pano de fundo de tudo que nós temos no Brasil é a pandemia. É o fato de nós, essa semana, estarmos, infelizmente, constatando e verificando que mais de 2.000 pessoas têm morrido a cada 24 horas por conta dessa pandemia que não foi enfrentada, sabe? Já dizia o senhor Luiz Inácio, né? Olha, lá para março ainda do ano de 2020, tinha que ter se constituído um comitê de enfrentamento da crise, tinha de ter estimulado os cientistas do Brasil, temos cientistas altamente competentes, a produzir uma vacina nacional, não é? Ou a participação na produção de outras vacinas mundiais. Olha, tinha de comprar toda e qualquer vacina que surgisse. Não. E fez, inclusive, referência à Pfizer, né, que eram 70 milhões de doses. Então, imagina a diferença que seria hoje em dia. Não é? Então, seguramente não se enfrentou à crise, pelo contrário, ficou ironizando, sabe, ironizando as mortes e mostrando que ele não tem nenhuma sensibilidade e que não tem nenhum respeito pelo povo brasileiro. Isso tem de ficar muito claro. Nenhum respeito. Esse senhor, eu acho que não respeita ninguém nem nada. E assim, ele quer fazer pose de capitão, mas ele é um tenente. Ele não passou disso, sabe? Enfim, eu queria falar de outra coisa antes, tá? Essa ideia de lockdown. Quando será que as pessoas, os governantes, as pessoas envolvidas com o enfrentamento dessa pandemia,
no Brasil, fundamentalmente gestores, seja da saúde, enfim, sejam gestores políticos, eles vão perceber que nunca se implementou um lockdown aqui no Brasil. Esse lockdown à brasileira, aí para ficar em alguns exemplos, né, Brasília, 94% dos leitos ocupados, quase em colapso, e aí diz que os bares vão começar a abrir até 8 horas da noite só, e as academias. Qual a função disso? Tá? Rio de Janeiro. Estão agindo como se não tivesse pandemia. Aliás, sempre agiram, né? De andar sem máscara, e um desrespeito total, e festas e mais festas, e o número de mortes estratosféricos. São Paulo. Tem que ter aula. E as crianças para lá, e a pessoa circulando, e a Covid vai, e o vírus vem. Aqui em Goiânia está vivendo isso. Uma porção de pessoas se contaminando nas escolas privadas, escolas caras. Tá? E São Paulo ainda tem o pior. Nós vamos fechar das 11 às 5 horas da manhã. Sabe, São Paulo é muito grande, ele tem uma população enorme, é o estado mais populoso do país, e tem um contato contínuo com o Rio de Janeiro. E esse vírus, quem leva o vírus são as pessoas, não é? Então não teve um fechamento sério. E esse negócio de fazer um fechamento mais ou menos, meia boca, como se diz, pode fazer 20 que não vai ter resultado. Então nem funciona bem, nem deixa de funcionar. Se fizesse algo sério durante 20 dias, dava muito mais resultado e não causava tanto, não provocava tanto prejuízo assim. Mas enfim, e o Paraná então? Uma fila de 300 pessoas precisando de leito, e vem o governador e diz que vai começar a abrir os restaurantes agora e os bares. Sabe, me parece que está todo mundo ensandecido, que enlouqueceu, deu a louca nos gestores do Brasil. Isso vai ser objeto de estudo. Isso não pode ser sério, gente. Como assim? Você tem 97% de ocupação dos leitos e você está vindo há pouco para dizer que vai começar a funcionar bares, restaurantes, não sei mais o que, academias. Bom, enfim, o lockdown brasileira realmente não funciona e talvez aí esteja uma das razões, um dos elementos que explicam a situação que nós estamos vivendo. Acima de 2.000 mortos em função da Covid por dia. E isso, se formos ouvir os especialistas, como o Nicoleles, por exemplo, Miguel Nicoleles, e outros que tem por aí, a gente vai chegar a 3, 4 mil. E eu já não duvido, porque quando você observa o que está acontecendo no Rio, em São Paulo, no Paraná, aqui em Goiás mesmo e em Brasília, é assustador. Tá? Então, isso ainda vai ser objeto de muita análise, de muita discussão. Esse descaso, essa atitude insana dos governadores e dos gestores no geral, que assim o nível de contaminação, de morte, de internação lá em cima, e eles falando em abrir isso, abrir aquilo outro. Sabe, é até compreensível a população que vai entrar num estágio de esgotamento, mas os gestores, para que serve esse tipo de observação de que vamos abrir academia, senhor Ibanez? Sabe, não tem nenhum sentido. Sabe, é por isso que a contaminação ela só vai avançando, é por isso que o povo não leva a sério. Porque eles percebem que isso é como se fosse uma brincadeira. Parece coisa de criança e não de gestores de um país continental como o nosso. Mas, enfim. Agora, voltando para o fato mais marcante dessa semana, que se encerra hoje, pelo menos para mim. Tá? Que é o discurso do senhor, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí eu fico pensando, né? O senhor, o tenente Messias Macunaína, que é um risco, é um perigo para a saúde nacional e vai se transformando em um perigo para a saúde mundial, não é? Ele quer mesmo enfrentar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Sabe, porque é uma pessoa que fala muito melhor,
do que o senhor Tenente Macunaíma Messias, que ocupa o cargo de presidente do Brasil atualmente. Fala muito melhor, tem uma voz mais serena, sabe? Ele encara as questões, ele considera as questões a partir do ponto de vista da humanidade, a partir do ponto de vista do bom senso, a partir do ponto de vista da racionalidade e não da insanidade, sabe? E não dos enfrentamentos toscos, sem nenhum sentido. Esse senhor, Tenente Messias Macunaíma, ele disse muitas vezes, ele produziu centenas de provas contra ele que estão todas guardadas, dizendo que é uma gripezinha, dizendo que não é coveiro, enfim, tá de mimimi, vai chorar até quando, dizendo que morrer vai morrer mesmo sem uma chuva, dizendo que está no finalzinho, dizendo que não vai comprar vacina, dizendo que a Coronavac, enfim, é da China, e depois ele volta atrás. Sabe, isso não é sério. Como assim que nós temos uma pessoa ocupando o cargo de presidente da República e que não tem firmeza naquilo que faz? Sabe, que não tem sentido nas suas ações, que não nos mostra claramente uma direção a seguir, como foi o discurso do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Sabe, um discurso racional, com início, meio e fim. A pandemia chegou, monta-se um comitê de enfrentamento da crise, compra-se vacina, estimula-se grupos de estudo, nós temos cientistas importantes e altamente competentes no país, vamos buscar uma saída. Ah, tem vacina? Vamos comprar as vacinas. Se tivesse pagado 100 bilhões nessas vacinas, teria sido mais barato que está gastando e teria poupado vidas, principalmente isso. Mas não há racionalidade, é como se fosse uma criança, sabe, uma criança de 5, 6, 7 anos, que está sendo contrariada, que está sempre com aquela cara de emburrada, fazendo bico, com trejeitos. É assustador, é uma infantilização. Como? Assim, uma pessoa que vem a público e diz que eu dei dinheiro de auxílio emergencial. Não, senhor, o senhor não deu dinheiro, senhor tenente Macunaíma Messias. O dinheiro é do Estado brasileiro. Sabe, existe governo, existe Estado. O governo é passageiro, o Estado é perene. Ah, o meu exército. Como assim o seu exército, senhor? E o pior é que o exército não se vem a público, não se manifesta. O pior é que o Supremo não se manifesta. O pior é que eu não vejo ninguém se manifestando. As pessoas naturalizaram. Ah, morreu 275 mil pessoas? Pois é. Naturalizou-se. E isso foi falado pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. A despeito de qualquer defeito que se possam atribuir ao ex-presidente, é preciso reconhecer, sabe, que ele se posicionou definitivamente a favor da vida, do uso de máscaras, da vacina e do distanciamento social. Ele se posicionou em termos de humanidade, demonstrando respeito em relação a mais de 270 mil mortos e suas famílias. Ele se preocupou com isso. Ele mostra que ele é um ser humano, que ele é sensível ao sofrimento do povo, ao invés de ficar ironizando o sofrimento do povo, que é o que certas pessoas têm feito. Particularmente o tenente, que quer porque quer ser capitão, enfim, ele quer ser um monte de coisa, não é? E talvez aí o Mário de Andrade tenha acertado na constituição desse personagem Macunaíma. Esse é um acerto meu, com certeza. Isso ainda vai virar filme ainda no futuro. Tá? Bom, já o tenente, se o Luiz Inácio se preocupa com a vida, com a vacina, com a máscara e com o distanciamento social, o tenente Messias Macunaíma, herói, né? Sem nenhum caráter, ele produziu nos últimos 12 meses um número extraordinário de absurdos, sabe, de impropérios. E provas, sabe? É inacreditável isso, em vídeos.
de sua posição negacionista, seja defendendo cloroquina e tratamento precoce, como se isso existisse, kit Covid, seja afirmando que não é coveiro, e daí, país de maricas, vamos deixar de mimimi, vai chorar até quando? A melhor vacina é pegar a Covid, quem toma vacina pode se transformar em jacaré, enfim, tá? Ele é um garoto, ele agiu como um garoto propaganda da contaminação em massa, garoto propaganda de kit Covid, de uma série de medicamentos que não se comprovou nenhuma eficácia. Tá? Esse é o papel dele. Talvez daí ele tenha se assustado tanto com o que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva falou. Ao invés de se preocupar com o enfrentamento da pandemia, o tenente Macunaína, presidente, ele buscou liberar a compra de armas, né? Para a população civil. Todo mundo armado, isso é uma beleza, não é? Até os filhos, até um dos filhos dele, né? Aquele senhor que está envolvido com um termo estranho de rachadinha, e comprou agora recentemente uma mansão por quase 7 milhões, com um salário de 25 mil, isso é extraordinário, não é? Mas enfim, ele vem a público e diz: a nossa arma é a vacina. Pois é, não é? Eles vêm em socorro da falta de sanidade mental do tenente Macunaína, presidente. Tá? E o próprio Guedes, o ministro da Economia, também diz que é a economia que vai reativar, sabe? É a vacina que vai reativar a economia. Sem vacina não temos nada. O Guedes tem falado isso o tempo inteiro, o ministro da Economia. E é o único que usa máscara, não é? Mas é uma voz vencida, porque o senhor, o tenente Macunaína, presidente, ele gosta daquilo, não manda, outro obedece. Ele está se sentindo assim em êxtase, mandando nos generais, não é? Colocando os generais para prestar continência. É uma Macunaína, literalmente. Sabe, uma inversão da própria hierarquia, né? Agora os generais, 4 estrelas, enfim, estão batendo continência para o tenente. Sabe, e não é um tenente assim, com bom senso, coerente. É um tenente insano, é um tenente macunaímico. Bom, só para fazer referência a outro filho desse senhor, desse tenente, é o tal do deputado federal, que ele foi passear em Israel, usando uma máscara daquela forma que não deveria nem ter usado, para buscar um spray que foi testado em 30 pessoas, isso, e gastando dinheiro, recurso da União, não é? E é óbvio que não tem spray coisa nenhuma, enfim, não é? Isso é só para produzir manchete. E aí ele chega e vai ser criticado, porque saem daqui sem máscara, aquele jeitão machão, não é? De quem enfrenta o vírus de peito aberto, e desce lá todo mundo de máscara. Óbvio que a imprensa vai marcar cerrado isso. Aí ele chega e fala, num vídeo, que está aí salvo para todo mundo ver, não é? Que é para enfiar a máscara no bolso. Eu não vou repetir o que ele falou, né? Porque não justifica eu usar os mesmos termos deseducados desse grupo de pessoas despreparados, incompetentes e grosseiros, toscos. Tá? Bom, o tenente Messias, ele não quer enfrentar o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele treme de medo, sabe? Ele até começou a usar máscara. 20 minutos, meia hora depois que o Luiz Inácio proferiu aquele discurso. Tá? Passou a defender a vacina, né? Daqui a pouco vai oferecer o bracinho para ser vacinado. O senhor Tenente Macunaína Messias. Tá? E aí fica aquelas observações que o próprio Luiz Inácio falou, não é? Se trata de uma pessoa, de um fanfarrão, não é? Psicopata, tosquinho, chechelento, covarde, mentiroso, não é? Nas palavras do Luiz Inácio, o maior covarde da história do Brasil.
Porque o que ele está fazendo, ele está entrando para a história como alguém que vai conduzir à morte bem mais de uma centena de brasileiros, porque ele não tem noção da liderança que ele exerce. Na minha própria família tem pessoas que têm fé no senhor Tenente Macunaíma Messias. A minha família parece estar começando a despertar agora, porque estão vendo que nós estamos tendo mais de 2.000 mortos por dia. Estão vendo, estão conhecendo pessoas que estão em fila de hospitais e não conseguem ser atendidos. Estão morrendo na fila de hospitais. Então, parece que há um despertar. E há uma confluência, sabe? Nesse momento. O Luiz Inácio muito apropriadamente fala e você percebe que as coisas parecem que lançam luz sobre essas trevas que teimavam em se manter por aqui em território brasileiro há 12 meses, há um ano. Tá? Bom, nesse sentido, eu tenho que reconhecer que o retorno do senhor Luiz Inácio Lula da Silva contribuiu enormemente para a racionalização dos discursos e do enfrentamento da pandemia no Brasil. Agora, é uma questão de ver aonde que isso vai dar, não é? É uma questão de nós observarmos aonde que isso, o que isso realmente vai significar de mudança efetiva, sabe, no comportamento desse governo. E um governo que não tem muita noção do que está fazendo, sabe, porque na verdade não há um governo. O que há é alguém que aparentemente, embora tenha 70 e tantos anos, ou 60 e tantos anos, ele está brincando, sabe? Como se estivesse fazendo de conta, é um faz de conta. Parece uma criança brincando de presidente do Brasil. E aí ele não está preocupado com governar, com racionalidade, com sistema, sabe? Com coerência, com sentido. Ele está preocupado em não ser contrariado. Ele está preocupado porque as pessoas não estão fazendo a deferência que ele acha que ele merece. Mas com esse tipo de comportamento, não tem como nenhuma deferência. Tá? Eu fico muito feliz pelo retorno do senhor ex-presidente Luiz Inácio da Silva. Inclusive vacinou-se hoje, não é? E veremos agora o que o fanfarrão, nas palavras do Luiz Inácio, vai fazer, não é? Além de se acovardar vergonhosamente, mentir descaradamente e aparentemente apanhar, como se fosse com vara de goiabeira, não é? Porque o Luiz Inácio realmente se apresentou e foi essa a mensagem corporal que o tenente Macunaíma Messias nos passou, que ele sentiu o golpe. Ele ficou muito assustado. Isso é impagável. Sabe, ele ficou com aquela máscara na sequência, sabe, quando demonstrando a incompetência, demonstrando o despreparo, demonstrando que ele não tem nenhuma posição firme. Ele não está seguindo nenhum projeto, ele não está seguindo nenhum raciocínio lógico. Mesmo se fosse seguir o raciocínio lógico da contaminação, que siga então. Porque ele fica se apresentando, depois do que o Luiz Inácio Lula da Silva falou, como um aproveitador, sabe? É como alguém que não pode ser levado a sério, como um usurpador, como alguém extremamente despreparado, que não tem projeto nenhum, não tem proposta nenhuma, e sequer tem firmeza de caráter. E não usar máscara mesmo e pronto, acabou. Não. Né? Ele mostrou, ficou bem claro que a conversa que ele tem com o senhor, quando ele vai falar com Luiz Inácio, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é uma conversa vertical. Ele olha para cima para falar com o senhor Luiz Inácio. Ele não tem uma conversa horizontal com o senhor Luiz Inácio. Ele não se sente
preparado para conversar com o senhor Luiz Inácio. Tudo que o senhor Luiz Inácio falou, ele tentou fazer imediatamente na sequência. Comprar vacinas. Como se isso resolvesse o fato de ele ter se negado a comprar vacina em agosto. A vacina que deveria chegar em dezembro. Nós vivemos numa situação tão absurda que não dá para considerar esse país um país sério, que a única vacina que estava aprovada era da Pfizer. E é exatamente que nós não temos acesso a ela. E é um discurso desencontrado, sabe? É que você percebe que o que prevalece para esse tenente é a vaidade pessoal, é o que ele acha. Ele acha que ele tem condição de indicar medicamentos. Ele acha que ele tem a saída, a solução para os tratamentos da Covid-19, sabe? Ele acha, e às vezes você não dá para perceber muito se ele é um comediante ou se ele realmente leva a sério esse papel, esse personagem que ele inventou para ele, sabe? Porque ele mostrando cloroquina para Emma, aquilo ali fica parecendo coisa de comediante, sabe? Ficar com essa valentia de dizer, não é? Que o Brasil é um país de maricas, não é? Que você vai tomar, ficar correndo da vacina, isso tem que ser maricas, quem tem medo de vacina, sabe? Esse tipo de fala é desnecessária, sem nenhum sentido. Por favor, sabe? Deixar de mimimi. Ele sequer consegue discursar ou falar, sabe? Primeiro que não fala, ele não consegue mais do que uma frase, às vezes até uma simples frase ele se perde. Ele não consegue estruturar a frase, não há sentido, não há lógica. Ele dá demonstrações claras que ele está incomodado quando ele está diante das câmeras. Ele não sabe para onde olha, ele não sabe o que falar. E os outros de máscara e ele sem máscara. É uma cena bizonha, bizarra. É muito esquisito. Mas que bom que o senhor Luiz Inácio resolveu aparecer. Eu tenho certeza que ele deve estar povoando os sonhos do tenente Macunaína Messias e de seus filhos. Isso foi fenomenal. Bom final de sábado para vocês, um excelente domingo para todo mundo. E esperemos, né, que o senhor Luiz Inácio retorne, sabe, para falar para o povo brasileiro mais vezes, né? Nós precisamos de ouvir esses discursos que têm uma dimensão mais global, não é? Viva!